e foi mudado o planejamento. O Flamengo faz uma campanha patética no Campeonato Carioca com a garotada da base e foi mudado o planejamento. Vai o elenco principal para esse jogo. Aí hoje saiu uma reportagem no GE.com dizendo que a decisão foi do BAP de colocar o elenco principal e que havia um incômodo, que houve um incômodo no departamento de futebol. Assim que eu vi essa reportagem, eu liguei, né, para pessoas muito fortes no Flamengo, inclusive pessoas que têm relacionamento direto com o BAP. E não foi isso que aconteceu. Inclusive o BAP, quando soube da notícia, o discurso dele foi: eu nunca me meti em escalação de treinador e nunca vou me meter. Isso nunca vai acontecer comigo como presidente. Então, é claro que não é verdade o que está sendo dito. Isso é o discurso do BAP para pessoas que são muito próximas ao BAP. Eu até escrevi, antes de eu passar para o Mauro, eu vou até ler aqui para falar ao pé da letra o que foi falado, né, pelo presidente para pessoas no clube. Não faz sentido nenhum. Eu jamais diria para um técnico quem ele deve escalar. Nunca fiz e não farei. Esse não é o meu papel. Teria sido esse o discurso do BAP e que bate realmente, ô Mauro, com a postura dele. O BAP mal vai para o centro de treinamento. O BAP já deixou claro, lá é lugar do futebol, é do Boto, do Felipe Luiz, ele blinda o CT, ele não deixa pessoas de fora do futebol entrarem no CT. Agora, o que fica claro, e aí não sei de quem que partiu, se foi votação, se não foi, é que o Flamengo mudou o planejamento. Até que ponto isso pode interferir, Mauro, na sequência, né, da temporada, já que o Flamengo tinha um planejamento que era não usar o elenco principal no Campeonato Carioca, já que o Campeonato Brasileiro vai começar agora. Se você concorda com essa decisão e o que esperar desse Flamengo e Vasco de hoje sem o Ryan, que está acertado aí com o Bournemouth da Inglaterra por 35 milhões de euros, Mauro. Eu acho que a situação na qual o Flamengo se encontra, o ideal é utilizar os jogadores possíveis do time profissional, aqueles que estiverem com melhores condições, embora o período de treinamento seja muito curto, né? Para não deixar um time tão exposto. O time sub-20 sozinho, acho que não tem condição. Então, o sub-20 reforçado dos jogadores possíveis, 4, 5, 6, 7, quantos forem possíveis. Jogadores fundamentais, como Jorginho, Arrascaeta, por exemplo, jamais deveriam ir para o jogo como o de hoje, na minha opinião. Mas talvez você possa usar um dos zagueiros, um lateral, um outro lateral, um dos volantes, 2 ou 3 atacantes, né? E aí você vai compor ali com um ou outro menino. Acho que esse deveria ser o caminho. E preservar os jogadores mais importantes, não precipitar o lançamento desses caras. Aqueles que estiverem em melhores condições e tudo, que puderem jogar. O Pedro voltou a treinar até mais cedo por conta dele. Está em condição? Consegue jogar bem? 60 minutos? 45? Ok. Royal tem condição de jogo? Ayrton Lucas são laterais reservas? Ok. Everton Araújo, Alan, podem jogar? Cebolinha, Michael? Acho que é isso, analisar cada caso. Agora, alguns jogadores eu nem pensaria em colocar nesse jogo, mas nem pensar. Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, um por ser um veterano, um jogador fundamental, o outro até pelo histórico, não só pela qualidade e importância dele, pelo histórico dele de lesões que já teve, que conseguiu até minimizar no ano passado, não sofreu tanto com isso, pelo contrário. Então, acho que a questão é essa. Essa escolha vai ser feita hoje, vai ser uma decisão tomada em cima da condição dos jogadores. O planejamento não foi mal feito, a execução foi ruim. A execução por parte do time sub-20. Aí isso vai na conta do departamento de futebol. E se o BAP foi numa reunião, obviamente não foi lá para falar sobre a série que ele está vendo, desejar feliz ano novo, isso já passou. Ele foi lá para conversar e colocar claramente para o departamento de futebol. Gente, vocês fizeram o planejamento, a situação agora está complicada, tem que encontrar uma solução. Porque não dá para... É muito simplista pensar, abandona o Carioca assim, vai disputar o torneio da morte. E aí você é obrigado a colocar os jogadores, tem que evitar o torneio da morte. Se não tiver jeito, vai ter que jogar. Mas tem que fazer algum esforço para evitar, porque senão são mais 6 jogos. Você sai do Carioca e tu joga 6 partidas. Obrigatoriamente. Mas se fizer 2, 3 jogos vencendo, já escapa do risco do rebaixamento. Sim, mas vai ter que fazer no mínimo 2, 3 jogos. E esses jogos vão ser em meio aos jogos do Brasileiro.
Põe um time reserva. Os reservas têm que ser preparados para o jogo do time principal, vão para o banco, alguns eventualmente terão que ser escalados por uma razão ou por outra. Atrapalharia muito. Tem que tentar chegar em quarto lugar. Tentar ganhar um dos clássicos e empatar o outro, ganhar do Sampaio Corrêa. Fazer 7 pontos. Ou empatar os 2 clássicos, ganhar do Sampaio Corrêa, fazer 5 pontos com 1, 6. De repente, com isso, consegue se classificar. Em quarto, pelo menos. E tem que tentar. Então, o planejamento foi correto. A execução foi ruim, porque o time sub-20 não funcionou. E aí vai na conta do departamento de futebol. Porque é o time sub-20 jogando pelo profissional. Ali é o time sub-20 representando o time profissional. Sob a coordenação do Boto e até do Felipe Luiz, na minha visão. Acho que o Felipe Luiz tem que estar envolvido de alguma maneira. Não adianta botar só o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti tem que ser cobrado só ele quando for torneio de sub-20, jogando contra adversários dessa faixa etária e não contra adultos, né? Garoto de 18, 17 anos jogando contra adulto. Quantos anos tem o Wellington Silva do Volta Redonda que jogou semana passada? Vou até pesquisar aqui. Quando ele saiu do Flamengo Fluminense, ainda tinha lá o Unimed, tem tempo pra caramba. O Volta Redonda, por exemplo, que o Flamengo perdeu no final de semana, é um time que há poucas semanas ele foi rebaixado, mas estava na Série B. Jogando, por exemplo, contra o Red Bull. O Red Bull, não. Contra o Novo Horizontino, que ontem goleou o Palmeiras. Tá com 37 anos. Faz 38 em março. Você vê, 38 em março. Esse cara já era jogador profissional e tinha um jogador do Flamengo que estava nascendo. Era bebê, nem tinha nascido. O Ryan, como é que é? O Volta Redonda moda, não vamos esquecer, estava jogando na Série B do Brasileiro, caiu para C. Caiu para C agora, estou dizendo. Jogou contra os 4 que subiram, o Remo, o Atlético, o Chapecoense, e de volta. O Coritiba, e de volta. Jogou contra esse Novo Horizontino que ontem goleou o Palmeiras. Esse time estava enfrentando essas equipes. Aí vai botar contra o time de garotos, cara. Tem que ser uma preparação muito específica e não foi, a coisa não funcionou. E aí a culpa não é só do Pivetti, de todo mundo, do departamento de futebol. Pelo que sei, foi mais ou menos essa a missão do BAP, falar para eles, olha, vocês fizeram o planejamento, vocês têm que encontrar uma solução. Vai colocar os garotos? Se perder, isso é prejuízo para a imagem do clube, a instituição, né? Então tem toda a parte científica e tudo, que é importantíssima, mas você está no meio de um problema. Se o time sub-20 tivesse feito, pelo menos, sei lá, ganhasse da Portuguesa, empatasse com o Bangu e perdesse Volta Redonda, teria 4 pontos. Estaria na liderança. Olha só. E teve chance de ganhar da Portuguesa. O Wallace Ian, que foi vendido ao Red Bull Bragantino, perdeu 2 gols incríveis no primeiro tempo, contra o Bangu, falhas imperdoáveis na primeira etapa, de bolas perdidas, assim, e erros crassos gerados nos gols do Bangu. Enfim, dava para conseguir coisa melhor. Então, o planejamento, ok. Execução ruim. Se a execução fosse boa, esse time teria pontuado. Não estaríamos falando sobre isso. Eu concordo muito com o Mauro desse negócio de não botar jogador importante, gente. Eu não botaria nenhum, tá? Eu vou até mais além do que o Mauro. Nem veria condição física. Eu botaria todos aqueles que são reservaços, tirando na zaga, né? Que a zaga do Flamengo bota o Vitão ali, né? Que é um jogador novo, mantém Léo Pereira fora, Léo Ortiz fora, Danilo fora, bota Vitão e mais um, botaria o Emerson Royal, né? Não botaria o Varela, não botaria o Alexandro de jeito nenhum, que é um jogador que é poupado muitas vezes até nas principais competições. Então, é aquilo, aí bota o Alan para jogar, não bota Pulgar, não bota Jorginho, bota o Michael, que já está praticamente negociado, né, para jogar, porque é jogador profissional também. Agora, eu não colocaria os principais jogadores, Jorginho, Pulgar, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, não colocaria um time que é profissional, mas que é um time reservado do Flamengo, porque o Flamengo, para mim, caiu numa pilha, rebaixamento, o rebaixamento pode ser rebaixado, quando eu não vejo esse peso você ser rebaixado com a categoria de base. Pelo lado institucional, talvez. E você, Vamp, o que você acha? É uma decisão certa do Flamengo? E outra, o Ryan do Vasco está negociado com o Bournemouth da Inglaterra. O Vamp, fez certo o garoto de ir para o exterior, mesmo para um clube sem muita dimensão? 35 milhões de euros. Em relação a... concluir logo o Ryan, né? Em relação a isso, a família dele, ele estava vendo hoje pela manhã, é muito ligado ao Vasco, ele já poderia ter até que nem o Neymar fez, se ele não quisesse assinar, ele estaria liberado, seria tudo dele, né? Aí deu a porcentagem pro Vasco, ficou com a dele, com a família dele.
né? É o que tem, o Vasco precisa de dinheiro, né? E eu acho um jogador muito promissor mesmo, gosto dele. Forte, chuta bem, né? E ele vai para um clube ali que, dali, se ele jogar bem, logo, logo está numa equipe maior. Em relação ao time do Flamengo, que está jogando sub-20, que o Flamengo não veio nem para a Copa São Paulo esse ano, é não queimar os caras, pô. É não queimar os atletas. Esse time aí é bicampeão do mundo sub-20. Né? Mas aí eu te falo, você vai enfrentar alguns jogadores já rodados, né? Porte físico, tudo, há uma diferença. Isso na base. Quando você está no sub-20, por exemplo, há jogadores que é sub-15 contra sub-15. Aí você joga sub-15 contra sub-15. Daqui a pouco você vai do infantil para o juvenil, que é 16 e 17. Aí você joga ali, 16 contra 17. Aí daqui a pouco você vai para os juniores, aí é 18, 19 e 20 anos. Quando você faz história dos 20 anos, aí você vai jogar contra jogadores de 22 anos, de 30 anos, de 35 anos, de 27 anos, de 28 anos, de 29 anos. Já é diferente, já não tem mais aquele confronto de idade. Aí quando você chega lá, a gente fala, chega no profissional, né? Hoje não precisa chegar no profissional, que com 17 anos você já é atleta profissional. Você pega esse time do Flamengo aí, todo mundo deve ter contrato de profissional. Mas a idade é diferente. A idade é diferente. Quando você pega um atleta de 20 anos e bota ele para jogar no meio de um monte de outros atletas de 25, 26, 27, a gente está falando muito do Volta Redonda. Volta Redonda já falou que caiu para a Série C, mas estava aí na Série B, enfrentando aí. Porque o modo falou, os 4 que subiu e mais gente ficou ali. América Mineiro, ficou ali Criciúma, ficou outras agremiações, né? Quer dizer, é complicado. Então é não queimar, porque é um time novo. Você vai subir todo mundo para botar no profissional. O Felipe Luiz não vai pegar os 20 aí que tem lá no sub-20 e botar no time principal. Mas algum deles vão ser escolhidos para treinar, em algum momento subir. Então há essa diferença, né? E agora, eu acho que ele não vai botar todos os times titular, mas deve mesclar com alguns ali para pegar ritmo de jogo. O Campeonato Brasileiro começa já daqui a 10 dias, né, 9 dias. Então, alguém para se condicionar melhor. E não vejo esse alarme todo, não. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca é como se fosse o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, assim, no Campeonato Brasileiro, tem gente que não faz questão nem de ir para Libertadores, Sul-Americana. Você termina em 15º, tem vaga para Sul-Americano. Você termina em 9º, você tem pré-Libertadores. O Campeonato Carioca, para cair, é uma luta. Só cai um e dentro desse próprio ano você volta. Coisa que o Bangu... O Bangu caiu na temporada passada e voltou. No mesmo ano. E ainda tem isso. Pro lugar do Bangu. Pro lugar do Bangu. Maravilhoso isso. Bangu rebaixado. Aí Bangu volta no lugar do Bangu. Quem caiu foi o Bangu, mas quem subiu o Bangu? Pô, nessa estadual é uma avacalhação. Não vou falar sério. Quem caiu? Quem caiu foi o Bangu. Meu Deus do céu. Isso sem Portugal. Quem caiu foi o Bangu. Exato. Quem caiu foi o Bangu. Quem subiu? Foi o Bangu. O Bangu. Só que, Mauro, só que eu falo assim, tem um negócio muito interessante, né, que a gente fala assim, o escudo do clube, né? Vamos supor que o Flamengo ele não é um time só do Brasil, né? O Flamengo conhecido, estava jogando aí, todo mundo viu o Mundial de Clubes, perdeu ali a final pro Paris Saint-Germain nos pênaltis, né? Aí o cara acompanha o Flamengo, Mauro, o cara era assim, o cara tá na Austrália, ou o cara tá na África. Aí acompanha o Flamengo e sabe o que é aquele escudo. Ele fala assim, pô, esse time foi campeão brasileiro, da Libertadores, e fez um Mundial, final do Mundial contra o Paris Saint-Germain. Aí ele pega a tabela do Carioca e fala, peraí, como é que esses caras estavam no Campeonato Brasileiro, foram campeão da Libertadores, e estavam jogando o Mundial contra o Paris Saint-Germain, e o escudo tá lá. Aí o cara tem que explicar para eles que os jogadores voltam de férias em menos de um mês. Que aqui tem o estadual. Que tem o estadual, exato. É uma coisa única, né? Só o Brasil tem. Não tem isso, tipo. Mas eu acho que ele vai mesclar agora, né? É o que, Vânia? Eu acho que ele vai mesclar, porque eu estava vendo no final de semana os estaduais, Náutico goleia o Sport, 4-0. O Sport com o time sub-20 também. O Flamengo tem o Vasco em casa agora, né? O Vasco no Maracanã. Tem Fluminense fora, mas também no Maracanã, pelo Carioca. Os próximos jogos aí é no Flamengo. Aí depois tem São Paulo fora pelo Brasileirão. Tá? O Flamengo vai jogar
contra o São Paulo no Morumbi, é a estreia do Flamengo no Brasileiro, e depois a final da Supercopa contra o Corinthians em Brasília. Então aí, ó. Então aí os próximos jogos do Flamengo, Flamengo e Internacional, também pelo Brasileirão depois, e Flamengo e Sampaio Corrêa. Ainda tem isso, né? Tem um Flamengo que tem ainda a final da Supercopa. Então, é um calendário que vai se apertar e que pode dificultar aí esse planejamento do Flamengo.